Olá, sexto ano. Vamos para mais uma aula? Então, hoje eu começo com vocês já a unidade 3 do nosso livro, que fala sobre produzir o espaço geográfico. Vocês acompanhando aí pelas páginas, a gente já começa pela página 72 do livro de vocês, beleza? Então essa introduçãozinha aí é justamente o como vai ser essa unidade. A gente vai ver e compreender os diferentes grupos humanos, como que eles podem transformar, né, e produzir o espaço geográfico, né, através do trabalho, das técnicas, das suas tecnologias, que a gente vê no nosso dia a dia, né, nem que seja em casa ou até mesmo nas ruas. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o uso e a transformação dos recursos naturais. O que é um recurso naturais? São todos os elementos que são encontrados da natureza, tá? E eles são essenciais, né, para que tenha a atividade econômica para nós seres humanos, para a vida humana. Tá? E aí eles ajudam, né, para que a gente consiga as nossas necessidades do dia a dia, como se alimentar, ter uma geração de energia, ter os nossos combustíveis, né, ter um método de se vestir, transporte, educação, entre outros aspectos. Eu quero que vocês entendam que a gente tem dois tipos de recursos naturais. Quais são os dois? Eu vou descer um pouquinho aqui, vocês vão observar aí, ó. Nós temos os renováveis e os não renováveis, beleza? Tá? Os renováveis e os não renováveis. Então, os recursos naturais se dividem em dois: renováveis e não renováveis. Por exemplo, a água, ele é renovável. Por quê? Ele está em constante. Chove, a gente acaba vendo vários meios aí com que a água não acabe, beleza? Então ele está se renovando cada vez mais. Outro exemplo que a gente pode dizer aí, ó, uma usina hidrelétrica, que é a continuação da utilização aí da água. Mais aqui abaixo, a gente vai ver, ou seja, voltando lá na foto, eu quero que vocês, alguns outros exemplos que vocês vejam. Os não renováveis, a gente pode ver que o carvão é não renovável, o petróleo, os minérios, tá? Aqui no caso, o que é renovável é o vento, os seres vivos, que a gente pode dar o exemplo aqui de vários seres vivos, e como eu já falei para vocês, a água, os raios solares, por exemplo, é renovável também, que não acaba, beleza? Os não renováveis são aqueles elementos naturais que vão um dia acabar. Petróleo, gás, carvão, beleza? Então lá embaixo, eu vou entrar no outro assunto, que eu vou entrar falando sobre trabalho, técnica e tecnologia, né? A sociedade, ela acaba transformando a paisagem e acaba produzindo esse espaço geográfico de acordo com as suas próprias necessidades, interesses e até mesmo seus valores. Essas transformações são realizadas por meio do trabalho, das técnicas e até mesmo de tecnologia. Então, esses três pontos aí específicos eu vou definir para vocês, tá? O primeiro, o trabalho é a prática de uma atividade que pode envolver a habilidade física e mental das pessoas, produzindo e conhecendo ou modificando a natureza. Tá? O trabalho ele pode ser, né, uma atividade especialmente humana. Por quê? Porque ele acontece, né, no meio de planejar todas as ações para que ele possa ser realizado. Quando o pedreiro, por exemplo, esse é um exemplo aí que está dando no livro, ó, o pedreiro ele vai construir uma parede. Ele precisa de quê? Ele vai ver como vai ser o processo do trabalho. Ele já imagina, né, mentalmente. Aí ele vai precisar que material vai utilizar, quais ferramentas vai ser necessária. No caso vai ter o tijolo, o cimento para poder levar, né? Quais etapas ele vai ter que concluir aí para poder cumprir. E aí o tempo em que ele vai demorar para construir essa parede. Aqui a imagem, ó, até mesmo de uma pessoa construir casas, plantar alimentos, usar um computador, são tipos de exemplos e técnicas utilizadas por nós, seres humanos. E aí, eles acabam suprindo a necessidade de moradia, alimentação e comunicação, entre outros aspectos. Outro termo específico que eu vou passar para vocês são as técnicas. Técnicas incluem como fazer. Ou seja, a gente vê os métodos e instrumentos utilizados na realização de diferentes tarefas.
Então, por exemplo, aí embaixo, ó, as técnicas, elas estão presentes desde as tarefas que são mais fáceis, das mais simples, como ler, escrever, né? Ou arrumar a nossa cama, ou brincar, até mesmo as mais difíceis, que são as completas. Fazer uma cirurgia, construir um túnel, tirar o petróleo do nosso subsolo. Então, essas técnicas, elas são variadas, de um método fácil ou até mesmo difícil. Ao longo da história, os seres humanos, eles acabam desenvolvendo e até mesmo aperfeiçoando as suas técnicas. E outra coisa que eles utilizam é muita tecnologia. E aí o próximo assunto, a tecnologia, é o conhecimento científico no desenvolvimento de máquinas, nas ferramentas e outros instrumentos que têm o quê? Uma finalidade de aperfeiçoar as técnicas e diminuir o esforço físico e o tempo destinado à realização de tarefas. Porque a tecnologia, ela facilita muito mais a nossa vida. Vai ser muito mais rápido na nossa produção. Então, é justamente uma aplicação de conhecimentos mais científicos, mais específicos, para ajudar no nosso dia a dia. Tá? Aqui, ó, é um exemplo de um trabalhador rural, que mostra essa foto 1. É um tipo de técnica, e aí a gente vê ele tirando o algodão. É uma técnica mais manual. Aqui já tem a utilização de quê? De máquinas. Então, ocorre uma tecnologia ali, a utilização de máquinas. Ou seja, vai ser muito mais rápido a retirada do algodão do que da figura 1 lá, que é aquele senhor tirando manualmente. Beleza? Aqui fala sobre a história, né? Eu não vou me aperfeiçoar muito nessa parte da história e não vou cobrar muito isso para vocês. E na próxima aula eu vou entrar nesse ponto aqui de formas de produzir o espaço, que eu entro no campo e na cidade com vocês. Beleza? Até a próxima aula. Um beijo a todos.